Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre mais uma fala da Muriel Barbery, tá? Que é uma escritora francesa, nascida no Marrocos, tá? E ela é um depoimento, né, que ela faz ali, uma palestra e tal, no Fronteiras da Web, e ela fala sobre a dificuldade, né, de debater hoje em dia sobre a questão da polarização e tal. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então o título do vídeo é esse aí, Muriel Barbery e o dilema entre o debate e a polarização, tá? Antes eu deixo aqui para vocês a dica agora do meu novo romance, né, que saiu ontem aí, tá? Então tá aqui o Litoral Altura. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, você adquire o livro e ganha 2 marcadores também, tá aqui, ó, tá o marcador, vai com 2 marcadores aí para vocês, tá? E, enfim, também sigo aqui anunciando o meu penúltimo livro, né, que é esse aqui de poemas, tá do outro lado de cá, junto aí com esse. Enfim, quem quiser comprar os 2, ou enfim, quem quiser comprar um só, é só falar que a gente conversa aí a respeito, tá? Então, pessoal, vamos lá, para a gente poder discutir essa questão aí, que está lá na fala da Muriel Barbery. A Muriel Barbery, só para, enfim, né, para situar aqui, ela tem 55 anos, nasceu no dia 28 de maio de 1969 no Marrocos, tá? E com 2 meses de idade ela foi morar na França. É mais ou menos o que aconteceu com a Clarice Lispector também, né? Que com 2 meses de idade a Clarice nasceu na Ucrânia, né? E veio para cá para o Brasil com 2 anos de idade e, enfim, se tornou brasileira e tal. E aí a Muriel Barbery tem vários livros, né? Eu comprei 2 dela, estou com 2 aqui na lista, certo? A Elegância do Ouriço. Esse livro aqui tá de, se não me engano, ele é de 2008, tá? Ou, enfim, ele é 2006, na verdade, e foi traduzido aqui no Brasil em 2008, tá? E ele já virou filme, inclusive, esse livro, tá? A Elegância do Ouriço. É um filme dirigido pela diretora Mona Achachi. É um filme de 2009, tá? E eu tenho dela também esse aqui, A Vida dos Elfos, que é um livro, um romance, né, de 2015, tá? Então, enfim, esses 2 livros aí eu tenho dela e eu tenho outros, né? Tem outros romances aí publicados e tal e tudo mais, beleza, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a fala dela, né? Eu vou fazendo aqui como eu faço com vocês sempre, né? Quando tem esse tipo de vídeo, né? Comentando um trecho de algum autor. Então a fala dela tem 1 minuto e meio, mais ou menos, e eu vou aos pouquinhos dizendo o que ela fala lá e comentando aqui, trazendo algumas indicações literárias, alguns detalhes aqui, né, da minha perspectiva, e também alguns apontamentos sobre algumas diferenças do que ela diz para o Brasil, porque a gente está vivendo também essa questão aí da polarização violenta no Brasil, né, e vale a pena refletir sobre isso, tá? Então ela diz o seguinte aqui, num mundo dividido, onde quase mais ninguém consegue ouvir o outro, né? A gente está vivendo isso, né? Num mundo dividido, onde quase mais ninguém consegue ouvir o outro, tá? E aí já vale ponderar se o problema de a gente estar vivendo num mundo onde está difícil escutar o outro tem a ver exatamente com a divisão do mundo, ou seja, né, com essa, enfim, né, essa polarização entre visões diferentes, né, ou se tem a ver com outros aspectos, tá, que eu vou tentar ponderar com vocês aí também. Mas então vamos lá, eu vou citar direto aqui o que ela diz e a gente vai comentando cada trecho. Num mundo dividido, onde quase mais ninguém consegue ouvir o outro. Na França, meu país, ela diz, né? País do iluminismo, berço da enciclopédia, país da revolução, pátria do debate de ideias, reduto da paixão pela razão, praticamente não é mais possível debater publicamente. O campo midiático tornou-se um vasto ringue onde o desejo de ter razão prevalece sobre a dialética da discussão, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, que é um pedaço bem interessante aqui da fala dela, tá? E ela continua, isso acontece na França, ela diz isso, né, enfim, destacando isso aí, porque a França realmente é um país com um histórico aí, enfim, né, de séculos e séculos de debates e, enfim, de produção de pensamento e tudo mais.
E aí ela continua: não atiro a pedra nos meus contemporâneos. E ela diz que sente isso nela mesma, né? Essa vontade de ter razão, que é o contrário da razão. Os tempos atuais me levam a isso, ela continua, né? Ao passo que eu me considerava um ser de pensamento e de abertura. E não estou falando da paixão por defender as próprias ideias, por conhecer os adversários e os inimigos, por se comprometer com aquilo que se acredita. Estou falando sobre o fato de que cada posição tomada é caricaturada e simplificada de modo a evacuar com o mesmo gesto a alteridade e a complexidade do campo da reflexão. Tá? E aí ela finaliza aqui, tem mais tem um finalzinho que ela diz: para que só triunfe a certeza, mas uma certeza sem fundamento, uma certeza sem referente racional, uma certeza que pisoteia a verdade. Tá? E aí, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, e aí no final também vou trazer um trecho do Pondé, que o Pondé tem um vídeo que ele fala sobre a questão da polarização, que segundo ele é infantil, né, na política. Eu acho que é um pouco diferente disso, tá? Vou tentar ponderar com vocês aqui também, mas vamos primeiro comentar aqui a fala dela, para depois a gente falar do Pondé, tá? Então, no início ela diz, né, que o mundo é num mundo dividido, onde quase mais ninguém consegue ouvir o outro, tá? E aí, será que as pessoas não conseguem mais ouvir as outras, ou tem mais dificuldade, né, de parar para escutar e tudo mais, porque o mundo está dividido, né? Será que o problema da dificuldade de escutar o outro está exatamente na diferença de opinião, de visão de mundo? Ou existem outros aspectos que também estão contribuindo para isso, que são aspectos ideológicos, né, do mundo atual, são pressões discursivas, narrativas, ideológicas e, enfim, né, contextuais do mundo que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem mais do que isso, não é só a diferença, né? Porque diferença de opinião, diferença de perspectiva sempre existiu e sempre vai existir. Isso aí, né, não tem como fugir disso, faz parte da natureza humana. Agora, a gente está vivendo uma época com certas características específicas e que talvez sejam parte do que atrapalha, né, a parar para escutar, parar para conversar, parar para debater, ponderar e tudo mais, tá? E aí eu anotei um negócio aqui e separei uns livrinhos aqui para poder mostrar uma perspectiva sobre isso aqui, tá? Que pode estar inclusive pressionando a esse contexto de maneira mais forte, mais violenta ali do que a mera polarização, certo? Então, o mundo, na verdade, ele está dividido, mas ele está veloz. Porém, então, talvez a questão de não ouvir o outro seja mais uma consequência da equação que mistura a aceleração com o individualismo do que de divisão propriamente dito, né? E aí, quer dizer, então eu acho que esses dois aspectos da aceleração do mundo atual e do individualismo excessivo, especialmente no Ocidente, né, tornam o debate e tudo isso que ela está referindo ali, quer dizer, o debate racional, a troca de ideias, a dialética, etc. e tal, muito difícil, né? Ainda mais no país como o Brasil. Se isso está difícil assim na França, imagina no Brasil, né? Sobre essa questão da aceleração como uma característica do mundo atual e os problemas que isso, né, enfim, acarreta e tudo mais, o Byung-Chul Han fala bem disso aqui, já fiz vídeo sobre esse livro, né, O Favor Fechar os Olhos, tá? E ele fala sobre várias questões aqui, né, ligadas a esse contexto, e tem um trecho aqui que eu cito bastante dele, no qual ele fala sobre a questão ele fala sobre a questão do sufocamento, né, que essa aceleração gera. Então, quer dizer, diz aqui, na página 29, né, ele fala, a massa de informação que se acelera sufoca, então, o pensamento, né? E a massa de informação acelerada, ela não sufoca só o pensamento, ela sufoca também o debate, sufoca também a paciência, né, para você parar e escutar o argumento do outro, sufoca também o tempo, né, que aí a maioria das pessoas hoje não tem tempo porque está sempre, né, enfim,
500 tarefas, etc. e tal, e tudo isso vai, enfim, pondo em crise não só o debate público, naquilo que ele tem de mais amplo, mas a própria conversa, né, entre as pessoas, que vai ficando fragmentada, vai ficando, enfim, né, em crise mesmo, porque está todo mundo apressado, sempre querendo fazer, sem tempo, tem um horário marcado sempre para fazer 500 coisas, e tudo isso atrapalha, né, o debate, não só o debate público, mas a própria conversa entre amigos e tudo mais. Tá? Então o Byung-Chul Han fala disso aqui. Esse aspecto da aceleração ele é também importante, e ele pode, além de estar atrapalhando, né, o debate, a conversa, ele pode ser também uma espécie de alimento da polarização ruim, que é a polarização violenta, né? Porque se você começa a ficar muito apressado, você perde a paciência rápido e você não consegue, enfim, aquela ponderação para poder fazer o exercício dialético, que é escutar, ponderar, pegar ali trechos, enfim, problematizar, escutar o outro e etc e tal, acrescentar elementos. Tudo isso demanda tempo e, enfim, o tempo hoje está em crise, né? Esse tempo aí da paciência, do debate, da conversa e tal, tá? E do pensamento, né? Como diz o Byung-Chul Han. Um outro aspecto que também certamente contribui para isso que ela está ponderando ali é o aspecto do individualismo, né? Tá aqui o Sloterdijk fala disso aqui no Crítica da Razão Cínica, que essa razão cínica seria justamente essa perspectiva, enfim, de um certo niilismo pragmático, que seria, enfim, né, uma substituição da percepção do fim das ideologias e, portanto, né, das ideologias naquilo que elas, naquele formato que elas tinham anteriormente, né, na antiguidade, de projetos utópicos a médio e longo prazo e etc e tal. E aí o que resta então é um cinismo generalizado, a tal da razão cínica, que é essa maleabilidade, enfim, né, que acaba fazendo com que as pessoas não consigam estender praticamente nada, né? Claro que isso aqui, né, não é geral e não é absoluto, né? Enfim, existem várias, digamos, né, guerrilhas de comportamento na sociedade, de postura, e também dentro de nós também, né, na nossa própria mente, isso vai o tempo todo flutuando, né, da pressa à paciência, etc e tal, uns mais, outros menos, mas o fato é que existe uma tendência aí disso que ele está ponderando. Agora, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso aqui que ele está chamando de razão cínica, para além de algumas coisas que ele pondera muito bem aqui, parece também ser um certo hiperindividualismo disfarçado de niilismo pragmático, né? Quer dizer, então, quer dizer, isso aí as pessoas começam a ignorar o restante da realidade, o restante enfim, né, da complexidade da vida, se escorando em algo que está na tendência, né, como se fosse uma verdade absoluta, né? Então isso também é importante pensar isso aí, porque para além desse contexto aqui, desse acréscimo que eu fiz, tudo isso aqui também é nitidamente um motor de crise, né, um motor gerador de crise do debate, da conversa, da reflexão mais ampla e do pensamento e do próprio debate público, né? E aí, enfim, é interessante pensar isso, porque a gente está nessa época que discute essa questão do individualismo a partir de uma série de perspectivas. Então, por exemplo, o Agamben, nesse livro aqui, ele sugere o conceito de singularidade qualquer, que é basicamente algo que está ali meio que, enfim, muito centrado na parte pessoal, né, e flutuando para as multiplicidades, né? É uma mescla aí do particular com o múltiplo, e que, do meu ponto de vista, carece de um certo aspecto da complexidade da vida, né? Que é justamente essa dimensão coletiva, a dimensão social e a dimensão, enfim, do outro, também de escutar o outro, né? É importante isso. O Jefferson Tenório fala disso aqui também, no Avesso da Pele, da questão da singularidade. Ele está ponderando aqui isso em conexão com o racismo e até como uma espécie de alternativa ali ao racismo, né? Agora, isso que ele descreve aqui, que é uma parte da complexidade e que tem outras partes, comparece na visão dos individualistas e dos neoliberais como se fosse a única coisa que existe, né? E isso isso certamente é um dos alimentos aí dessa crise do debate, da polarização violenta e tudo mais, tá?
O Bauman fala disso aqui também no Modernidade Líquida, tá? Tem 2 trechos aqui que ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso aqui nas páginas, né, 111 e 112. Então ele diz: o que se segue é que a vida urbana é um capítulo chamado Quando Estranhos se Encontram. Tá? Então ele diz: o que se segue é que a vida urbana requer um tipo de atividade muito especial e sofisticada, de fato um grupo de habilidades que Sennett, que é o Richard Sennett que ele está citando, que é um outro pensador, sobre listou, né, um grupo de habilidades que Sennett listou sob a rúbrica civilidade, isto é, e aí ele vai citar o Richard Sennett. Ele diz: a atividade que protege as pessoas umas das outras, permitindo, contudo, que possam estar juntas. Usar uma máscara é a essência da civilidade. As máscaras permitem a sociabilidade pura, distante das circunstâncias do poder, do mal-estar e dos sentimentos privados das pessoas que as usam. A civilidade tem como objetivo proteger os outros de serem sobrecarregados com o nosso peso. Então, já um parêntese aqui antes de finalizar a citação. Quando você está investido de um individualismo radical, né, você não consegue sequer entender o valor dessas máscaras que ele está citando aqui, que são justamente as máscaras da paciência, da ponderação. Às vezes você está ali meio que sem paciência de escutar o outro, mas é importante você parar e escutar até o final o que o outro tem a dizer, para depois, na sua vez, você falar e ponderar e continuar estabelecendo a dialética ali, que é o debate público, né? Que é a conversa, que é, enfim, o diálogo, etc. e tal, tá? Então, quer dizer, esse peso do individualismo, né, é um peso ideológico do mundo de hoje, também está atrapalhando a chegar nesse nível aí. E aí, continuando aqui a citação do Bauman, ele diz, né, segue-se esse objetivo, é claro, esperando reciprocidade, proteger os outros contra a indevida sobrecarga, refreando-se de interagir com eles, só faz sentido se espera a generosidade semelhante dos outros. A civilidade, como a linguagem, não pode ser privada. Não pode ser privada. O que significa que o individualismo... Isso aqui é um comentário meu, né? O que significa que o individualismo, ou seja, o comportamento autocentrado na vida privada, não tem como escutar o outro, né? Ou seja, não tem como exercer civilidade, né? Isso serve não apenas para a tendência do individualismo que pressiona pessoas que não são individualistas fanáticos a agirem assim, mas especialmente na visão dos individualistas fanáticos, que são os ideólogos de que só existe indivíduo, né, os neoliberais mais radicais, etc. e tal, tá? E aí o último trechinho aqui do Bauman, ele diz: antes de se tornar a arte individualmente aprendida e privadamente praticada, a civilidade deve ser uma característica da situação social. É o entorno urbano que deve ser civil, a fim de que seus habitantes possam aprender as difíceis habilidades da civilidade. Tem gente que não entende isso. Hoje, especialmente hoje, uma parcela desses fanáticos do individualismo, inclusive os psi, né, não enxergam mais a diferença entre o público e o privado, não conseguem mais enxergar isso, simplesmente não conseguem, tá? E isso aí acaba gerando, no limite, a crise absoluta do debate, né? E um último trecho aqui do Bauman, na 114, né, ele chama atenção para o problema do consumismo, né, que o consumo é um passatempo absoluta e exclusivamente individual, uma série de sensações que só podem ser experimentadas, vividas subjetivamente. Os lugares de consumo, né, ele fala os shopping centers e tudo mais, são lugares que encorajam a ação e não a interação, né? É claro que isso não é geral, como eu falei aqui no início, né? Isso aí é uma tendência, mas isso está o tempo todo em conflito na sociedade e tudo mais, e também na cabeça de cada um de nós, né? Mas existe essa pressão e isso acaba atrapalhando. Existem visões alternativas, né? O Néstor Garcia Canclini, nesse livro aqui, Consumidores e Cidadãos, apresenta uma alternativa a isso aí, né? E aí ele diz aqui que ele acha que os processos de consumo são mais complexos do que uma relação entre meios manipuladores e dóceis audiências, e diz que um bom número de estudos sobre comunicação de massa tem mostrado que a hegemonia cultural não se realiza mediante ações verticais, nas quais os dominadores capturariam os receptores. Entre uns e outros se reconhecem mediadores como a família, o bairro, o grupo de trabalho e tudo mais. E nessas análises deixou-se também de conceber os vínculos entre aqueles que emitem as mensagens e aqueles que as recebem como relações unicamente de dominação.
a comunicação não é eficaz se não inclui também interações de colaboração e transação entre uns e outros. Isso é verdade, porém, né, há os dois lados dessa moeda aí, né, porque as pressões são muito violentas. Quanto mais o país ou a comunidade, né, ou a sociedade está ali, enfim, numa lógica de concentração de poder, de renda, etc. e tal, mais fica difícil que haja aí uma dialética mais ampla entre o cidadão consumidor e os produtores de, enfim, né, de produtos e, com perdão da redundância, mas enfim, né, de mensagens midiáticas, de marketing, né? O marketing, em grande medida, é bastante isso, é capturar né, o contraditório ou a possibilidade de que o consumidor, né, questione o produto para que ele se, enfim, para que ele se conecte com aquilo ali de maneira absoluta, né? Então tudo isso é preciso ponderar, e para além disso tem a questão do consumo propriamente dito, que é de fato, como coloca o Bauman ali, bastante autocentrado e tal, uma questão ali muito de prazer momentâneo e tal. E, enfim, existe um mínimo de dialética nisso aí, mas existem outras forças na sociedade, outras formas de manifestação e de participação que são muito mais amplas do que o consumo, né? E quando a sociedade fica centrada nisso, o debate vai perdendo, né, o poder ali e tal, o diálogo também, a dialética idem, né? Bom, pessoal, aí tem, né, outras, vamos ver o tempo aqui, o Sloterdijk fala disso aqui também no mesmo barco, e aí, né, aqui ele fala da questão das hordas, que são esses subgrupos, né? E quando as pessoas ficam muito focadas nos seus subgrupos, isso também acaba, digamos, né, acaba atrapalhando, né, e corroendo ali aos pouquinhos a possibilidade de diálogos mais amplos também, porque as pessoas ficam muito focadas nos seus próprios subgrupos. É uma tendência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é bem isso, coisa dos guetos e tal, e enfim, a gente está vivendo, né, ainda uma hegemonia dos Estados Unidos aí no Ocidente, então tudo isso você vai ver comparecer até na França, no Brasil, mais ainda, né? E, bom, a alternativa para isso está aqui, né? Tem o livro do Jean Baudrillard, que ele fala da transparência do mal aqui, né? Que o outro é aquele que me impede de me repetir ao infinito, né? Então é importante pensar isso aí, tá? Como potência criadora de diálogo, né? Tem a questão aqui do homem plural do Miyakoto, que também ajuda a entender, né, isso aí, e tem a complexidade do Edgar Morin, tá? Tá aqui o Edgar Morin. Bom, aí tem mais dois aspectos da fala dela que eu queria ponderar aqui para a gente finalizar com a fala do Pondé, né? Ela fala da questão, né, da França, que é enfim, o berço da enciclopédia, do iluminismo, da revolução e tudo mais, a pátria do debate de ideias, e de fato, né, a gente, enfim, basta a gente pegar aqui esse livro aqui da Pascale Casanova para ver isso aí, que de fato a França tem essa história, né? E aí repito o que eu disse no início do vídeo, né? Se isso está acontecendo na França, imagina no Brasil, né? Que a gente tem uma direita muito mais violenta do que a direita francesa e, enfim, né, que estamos vendo aqui uma lógica de, né, muitas mortes aí nos últimos anos, especialmente de bolsonaristas, defesa de armamento, e que é nitidamente uma postura vassala da ideologia estadunidense, etc. e tal. Então tudo isso acaba gerando, enfim, né, aumento da violência, da dificuldade de debater, né? E essa questão do debate, né, e tudo mais, isso é uma característica da filosofia. A filosofia nasce, né, do debate, não é à toa que os diálogos socráticos eram feitos nesse formato, né, do Platão e tal, os diálogos do Platão, na verdade, né? Bom, e aí, pessoal, continuando aqui, ela vai dizendo, né, para a gente poder finalizar, ainda nessa questão que ela toca aqui da história da França, etc. e tal, eu lembrei da importância de você, né, ela diz aqui, ela usa uma expressão interessante, que ela diz o seguinte, essa vontade de ter razão que é o contrário da razão, né? E quando a gente estuda a história do pensamento científico, da filosofia, das ciências de maneira geral, né, e tudo mais, a gente vê que esse diálogo entre a certeza e a incerteza, entre a conclusão e a extensão de raciocínio, as mutações e as manutenções, etc. e tal, é uma constante na história da ciência, junto com os erros e os absurdos e os equívocos, né? O livro do Carl Sagan ensina bem isso, né? Aqui tem 2 capítulos dele que eu lembrei, né, quando eu escutei a fala dela lá. Um deles ele fala do casamento do ceticismo com a admiração, então é bem isso, né?
se admirar, mas também se acautelar e tal. Isso faz parte do pensamento, né? E um outro que é o capítulo que diz que não existem perguntas imbecis. E é isso, né? Quando você debate, quando você dialoga e você sente vontade de fazer uma pergunta, é importante fazer, né? Porque isso ajuda a ampliar ali o horizonte de raciocínio, tá? Eu lembrei também desse livro aqui, Penso, Logo Me Engano, que é justamente esse aspecto aí de ponderar os equívocos que a ciência, né, tenta fazer, né? Aos trancos e barrancos, com problemas e tal, mas tentando fazer. E que está faltando no mundo atual, aí, segundo a Muriel Barbery. Agora, duas coisinhas para finalizar, pessoal. Vamos passar para a fala do Pondé, porque aí a gente volta para a fala dela no final para poder, enfim, amarrar ali o vídeo no final, tá? O Pondé fala, né, nesse vídeo, vou deixar o link para vocês aí, que a polarização é uma degeneração da arte política, né? E aí ele está, enfim, né, pensando na questão da política como negociação, né? Agora, se a gente pensa na política só como área da negociação, a gente passa a ignorar que a política também é a área da decisão de projetos. E decisão de projetos, muitas vezes, exige que você faça uma polarização, ou seja, que você diga que o projeto do outro é pior do que o seu mesmo, né? Para que isso passe pelo crivo popular e para que isso passe pelo crivo da história e etc e tal, né? Então, sem um mínimo de polarização não existe política também. Ele até fala da questão do centrão, né? Que ele cita lá uma frase do Macron, que eu acho, porque é um extremo. O Macron, segundo ele, disse que o Macron disse que é extremo centro, né? E aí ele falou do centrão aqui, que tem enfim, né, uma imagem ruim, mas na verdade essa ideia de centro, né, no fundo, quando você vai observar mesmo, isso que se chama de centro é sempre direita disfarçadinha de moderado, né? Então, enfim, e aí ele diz que a arte da política depende profundamente desse tipo de jogo, do centro, né? E uma das características da polarização, segundo o Pondé, é que ela é profundamente infantil. A polarização produz adultos infantis. Eu acho que infantil é você achar que a política é meramente uma arte de negociação. Porque se a gente fica negociando o tempo todo, a gente não decide nada, né? Não faz aquilo que o Ciro Gomes disse uma vez num vídeo, que é você ferir projeto. Então você dizer, existe aqui uma perspectiva, que é a perspectiva do PPI do petróleo, gera isso aqui, resultado é esse, a gasolina chega a tanto, esse aqui já é o subsídio, isso aqui já era tal resultado, para mim esse aqui é melhor do que aquele ali. Se você não faz isso, você fica negociando eternamente e não decide, né? E o tal centrão é basicamente isso, é uma gente que no fundo acredita no PPI, mas se a galera que estiver lá no poder é a do subsídio, a gente aceita um carguinho aí e vota a favor, né? Mas acredita no outro, né? É de direita, no fundo é de direita. Todo esse centrão não passa de direita disfarçada, né? Bom, pessoal, e para finalizar, então, sem polarização não há revolução nos meios de retrocesso de uma sociedade, por exemplo, né? Sem você dizer, olha, isso aqui, tomar vacina é melhor do que cloroquina, certo? E você está polarizando ali. Então o problema não está exatamente na polarização, e sim na ideia de que a polarização é algo absoluto, e aí, portanto, você não negocia. Esse é um problema, né? E, enfim, é isso, né? E aí você acaba ficando sem você nem dialoga, né? Então, assim, o que mais que eu botei aqui, né? Sim, é preciso, então, pendular entre os debates e as escolhas, os posicionamentos, o lado, né? Senão você fica, enfim, né, sempre em cima do muro, e em cima do muro você cai sempre para a direita, né? E essa defesa do centro, do tal centrão, do centro, como se fosse algo conectado com uma postura moderada, isso cheira sempre a uma posturinha blasé de comentaristas de direita que acham muito bonitinho isso porque impede o extremismo dos esquerdistas comunistas da década de 50, como dizia lá o Jabor em relação ao pessoal do MPL, Movimento Passe Livre, que hoje está se expandindo aí pelo Brasil, né? Então, voltando à fala da Muriel Barbery, só para finalizar aqui, tá? Ela termina, né, a fala dela, cadê aqui, deixa eu ver,
dizendo, né, que cada posição tomada é caricaturada de modo a evacuar com o mesmo gesto a alteridade e a complexidade do campo de reflexão. Então, quer dizer, o importante é, como eu falei aqui, né, não você destacar completamente a sua posição do debate, né, mas sim pendular entre o debate e as escolhas para que você exercite a conversa, o diálogo, mas também se posicione em determinados momentos, ou seja, polarize. Porque quando a gente olha, né, figuras como Bolsonaro, como Pablo Marçal e figurinhas do tipo, não tem como não polarizar com essa gente. Né? Tem que dizer que essa gente está do lado errado. Senão a coisa não caminha e o Brasil está muito pior do que a França nesse sentido aí. Tá? Então esse foi um comentário aí sobre o vídeo da Muriel Barbery. Tá? E a gente se fala no vídeo de amanhã. Beleza, pessoal? Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.